E agora, com a rescisão do Souza, como é que fica essa relação? Porque se eu fosse o Felipe Coutinho, reclamaria. Um recado aos idiotas de plantão, né, que... Fala, galera ligada aqui no TV Cartola! Hoje o papo tá quente e cheio de polêmica. Durante sua última live, o Edmundo soltou o verbo e deixou muita gente surpresa com suas declarações. Vamos falar sobre as críticas que ele recebeu e a resposta afiada que deu pra quem tá falando mal dele. Além disso, tem decisões importantes no Vasco e decisões que estão dando o que falar nos bastidores do clube. Será que isso vai mudar alguma coisa no desempenho do time? Mas antes de começar, já deixa aquele like e se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma novidade do nosso Vasco. Bora juntos analisar tudo isso com muita opinião e aquele debate de qualidade que só você encontra aqui no TV Cartola. Com o torcedor do Vasco. Soltou um comunicado dizendo que rescindiu, né, em comum acordo os contratos do Capasso e do Souza. Eu tenho a minha opinião particular, que essa é uma atitude populista, né, já que está todo mundo insatisfeito com o momento que vive o nosso querido Clube de Regatas Vasco da Gama e que algumas atitudes seriam necessárias, né? A saída do Marcelo Santana, a decisão de contrato de alguns jogadores, mas esses jogadores que saíram são jogadores que não estavam sendo aproveitados e que não vai mudar absolutamente nada no desempenho da equipe para o resto da competição. É muito mais para inglês ver, muito mais para dar uma satisfação à torcida que cobra por atitudes parecidas como essa. Mas também retrata muito bem, mas muito bem, o que eu venho dizendo há muito tempo, que é o que foi um erro gigantesco sucumbir aos desejos do Felipe Coutinho, que exigiu a contratação do Souza e do Alex Teixeira. E agora, com a rescisão do Souza, como é que fica essa relação? Porque se eu fosse o Felipe Coutinho, reclamaria. Mas ele não está em condições de reclamar, não está em condições de exigir mais nada, né? Porque o desempenho dele tem sido muito ruim com a camisa do Clube de Regatas Vasco da Gama, e provavelmente devem ter dito para ele, não, fica tranquilo que a gente vai renovar o seu contrato. Mas, para mim, é um atestado de burrice, né? Olha, eu sou burro, estou assinando aqui embaixo, porque a gente já sabia que essa contratação não iria dar certo. A gente até acreditava que o Felipe Coutinho ia dar algum retorno financeiro, técnico, não sei se deu financeiro, mas retorno técnico, esse não existiu, apesar do técnico, e não podia ser diferente, né? Do técnico Fernando Diniz elogiar demais aí o Felipe Coutinho. E de alguma maneira, até jogou um pouco mais de responsabilidade, porque mostra que ele vai continuar jogando, que ele vai continuar titular na equipe do Vasco da Gama, e vai depender muito dele o desempenho em campo, né? Para ele mudar ou não essa situação complicada. Bom, amanhã o Vasco tem um jogo dificílimo contra uma equipe muito bem organizada, que é a equipe do Fortaleza, que apesar do empate no meio de semana, vinha de excelentes apresentações. Nem é um time, assim, na minha opinião, cheio de craques, cheio de bons jogadores, né? Apesar de alguns jogadores não brilharem com algumas camisas, mas com a camisa do Fortaleza, eles viram jogadores super importantes.
Mas acho que o diferencial do Fortaleza, fora a organização do clube como um todo, é o técnico Vojvoda, que deve ser, depois do Abel Ferreira no Palmeiras, o técnico que está há mais tempo dirigindo um clube de Série A. Enquanto outros presidentes optam em mandar embora os seus técnicos, mesmo que eles não tenham realizado um trabalho, né? Porque quanto tempo ficou o Carille no Vasco da Gama? 2 meses, 3 meses? Não dá tempo de você realizar um trabalho. O Vojvoda deve estar pelo menos uns 3 anos à frente do Fortaleza e está mostrando um excelente trabalho, um trabalho que está trazendo resultados excelentes para a equipe do Fortaleza. E por isso eu acho que o jogo é um jogo extremamente difícil. Mas o Vasco amanhã terá um grande reforço, que é a sua torcida. A torcida do Vasco tem dado demonstrações e mais demonstrações de que tem sido a melhor torcida do Brasil. Porque o time em campo, na grande maioria das vezes, deixa a desejar, tanto que está há 9 jogos sem vencer. E provavelmente amanhã, em São Januário, teremos um público recorde, né? Capacidade lotada, né? Todos os ingressos devem ser vendidos. Então, eu acredito que esse reforço pode fazer a diferença. Acredito também que o Fernando Diniz pode melhorar o desempenho individual de cada atleta. Então, eu acho que o Vasco vai vencer amanhã e vai parar com essa sequência negativa de 9 jogos que o Vasco não vence. O Vasco já está na zona de rebaixamento e precisa de qualquer maneira conquistar uma vitória para se afastar desse fantasma, né, que assola o torcedor do Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas a gente tem que saber que não será uma tarefa fácil, porque o Vasco não tem jogado bem contra times menos organizados que o Fortaleza, contra times que têm valores individuais piores do que o Fortaleza, tendo em vista o último jogo do Campeonato Brasileiro, né, que foi contra o Vitória. O Vitória não é um time melhor do que o Fortaleza, isso todo mundo sabe. E o Vitória jogava com 1 a menos. Claro que vocês vão questionar que quem era o técnico naquela ocasião era o Felipe. Claro. Alguém está escrevendo aqui, fora Felipe. Esquece, Davi, esquece. O Felipe não vai ser mandado embora. Faça a pressão que for, isso não vai acontecer. Felipe é o melhor amigo e fiel escudeiro do Pedrinho. Eu acho bacana. Eu não gostei do que o Pedrinho fez comigo e acho que seria uma apunhalada pelas costas mandar o Felipe embora. Até porque, de alguma forma, eu não estou defendendo o Felipe, de alguma forma, o Felipe contribuiu bastante para que o Pedrinho chegasse à presidência. Um recado aos idiotas de plantão, né, que viralizaram aí o que eu disse. Claro que eu me referi aos meus relacionamentos passados, não ao relacionamento atual. Mas as pessoas que vivem da desgraça alheia se aproveitaram aí do que eu tinha dito. Pouco me importa a opinião da maioria das pessoas, mas eu sei que as pessoas que gostam de mim, que me respeitam, também ficaram preocupadas. Tá bom? É isso, galera! Mais um vídeo recheado de informações e muita polêmica sobre o Vasco e o que tá rolando nos bastidores. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Vocês concordam com as críticas do Edmundo? Acham que essas rescisões e decisões da diretoria vão trazer alguma mudança real pro time?
Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Saudações vascaínas e até o próximo vídeo. Tamo junto, galera!